Existe uma força silenciosa que atua muito antes da queda e muito antes da permanência. Ela não aparece nos momentos de vitória, nem nos aplausos. Não se mostra em conquistas externas, títulos ou reconhecimento. Na verdade, quase ninguém fala sobre ela porque não é visível, não é mensurável e não pode ser exibida. Mas é essa força que separa, de forma definitiva, quem desmorona sob pressão de quem atravessa o caos e continua de pé. Muitos acreditam que pessoas que permanecem firmes são naturalmente mais fortes, mais inteligentes ou mais preparadas. Isso é uma ilusão confortável. A verdade é bem mais desconfortável. O que define quem cai e quem permanece não é talento, sorte ou circunstância. É um poder interno, invisível, que se manifesta quando tudo começa a ruir. No começo, todos parecem iguais. Todos começam motivados. Todos acreditam, todos dizem que vão até o fim. Mas quando o caminho se estreita, quando o reconhecimento desaparece, quando o esforço deixa de gerar retorno imediato, algo se revela. Alguns começam a duvidar, outros começam a reclamar. Alguns desistem em silêncio, outros culpam o mundo. E poucos permanecem. Não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque algo dentro deles não quebrou. Ninguém cai de repente. A queda começa muito antes do impacto. Começa na mente, em pensamentos aparentemente inofensivos. Começa quando a pessoa passa a negociar com a própria disciplina. Quando começa a aceitar distrações que antes recusava. Quando começa a tolerar desculpas que antes rejeitava. A queda começa quando o padrão interno se enfraquece, mesmo que externamente tudo ainda pareça sob controle. O erro da maioria é acreditar que a queda vem do mundo, de uma crise, de uma perda, de uma rejeição. Mas crises apenas revelam o que já estava instável. Elas não criam fraqueza, elas expõem. Quem cai na pressão já vinha cedendo no silêncio. É nesse ponto que o poder invisível começa a atuar. Ele não impede problemas. Ele não bloqueia dor. Ele não cria conforto. Ele cria sustentação interna. E isso muda tudo. Existe uma mentira que paralisa milhões de pessoas. A ideia de que o mundo decide seus limites. Que as circunstâncias determinam até onde alguém pode ir. Que o ambiente define o destino. Essa narrativa é conveniente, porque transfere a responsabilidade para fora. Mas ela é falsa. O mundo testa, pressiona, provoca, mas não decide. Quem decide é aquilo que a pessoa faz internamente quando ninguém está olhando. É a forma como ela interpreta a dor. É o diálogo silencioso que acontece quando o plano falha. É a postura interna diante do caos. Duas pessoas podem enfrentar a mesma perda. Uma se fragmenta, a outra se fortalece. Não porque a dor foi diferente, mas porque o significado foi diferente. O poder invisível não elimina o sofrimento. Ele impede que o sofrimento destrua a estrutura. Todo caminho sério tem um ponto de ruptura. Um momento em que continuar dói mais do que desistir. Um momento em que o corpo pede pausa, a mente pede alívio e o ego pede validação. É nesse ponto que a maioria cai. Não porque não aguentava fisicamente, mas porque não tinha estrutura interna para sustentar o desconforto emocional. A mente começa a criar justificativas. Talvez isso não seja para mim. Talvez o momento não seja agora. Talvez eu esteja forçando demais. E essas frases soam racionais, mas são apenas mecanismos de fuga. O poder invisível age exatamente aqui. Ele não responde à emoção do momento. Ele responde à decisão de longo prazo. Ele não pergunta como eu me sinto agora, mas quem eu decidi ser. Essa diferença separa quem cai de quem permanece. A sociedade exalta força visível, barulho, reação, confronto. Mas o poder que sustenta alguém no longo prazo é silencioso. É a capacidade de não reagir a tudo, de não se explicar para todos, de não se perder em comparações, de continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo. Essa força não se constrói em dias bons. Dias bons enganam. Ela se constrói quando o esforço não gera resultado imediato, quando a solidão aparece, quando o reconhecimento não vem. É ali que o poder invisível é treinado. Quem depende de motivação externa cai cedo. Quem depende de aprovação alheia se fragmenta rápido. Quem precisa ser visto para continuar não atravessa o deserto. Permanecer exige uma fonte interna de sustentação.
A verdade é simples e dura. Poucos permanecem porque permanecer exige abrir mão de recompensas imediatas. Exige aceitar desconforto sem garantia. Exige caminhar sem aplausos. Exige sustentar decisões mesmo quando ninguém entende. A maioria quer o resultado, mas não quer o processo emocional. Quer a estabilidade, mas não quer enfrentar o caos interno. Quer respeito, mas não quer passar pelo anonimato. O poder invisível cresce exatamente nesses espaços que a maioria evita. Permanecer não é sobre ser duro, é sobre ser estável. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre não permitir que o medo decida. Não é sobre nunca duvidar, é sobre não negociar com a dúvida. Existe um momento silencioso que ninguém vê, um momento em que a pessoa percebe que poderia desistir, que ninguém a julgaria, que seria compreensível parar. É nesse instante que o poder invisível se manifesta por completo, não como força explosiva, mas como firmeza, como clareza, como uma decisão calma. Eu continuo, não por raiva, não por orgulho, mas por coerência interna. Esse momento redefine tudo. A partir daí, algo muda. A dor não desaparece. O esforço continua, mas a pessoa deixa de lutar contra si mesma. Ela para de desperdiçar energia em conflitos internos. E essa economia de energia cria vantagem. O mundo não está preparado para pessoas que permanecem, porque quem permanece se torna previsível apenas para si mesmo. Ele não reage a cada estímulo, não se perde em cada crise, não muda de direção a cada opinião externa. Essa estabilidade cria autoridade. Não uma autoridade imposta, mas percebida. As pessoas sentem, confiam, respeitam. Não porque a pessoa se impôs, mas porque ela não quebrou quando poderia ter quebrado. O poder invisível transforma postura, e postura transforma destino. Talvez, enquanto você escuta isso, algo esteja fazendo sentido de forma desconfortável. Talvez você esteja percebendo que alguns caminhos não foram interrompidos pelo mundo, mas abandonados internamente. E isso não é para gerar culpa, é para gerar consciência. Porque o mesmo poder que decide quem cai é o poder que pode ser desenvolvido. Ele não é dom, é construção. Ele nasce de pequenas decisões diárias, de pensamentos escolhidos, de reações evitadas, de disciplina silenciosa. A pergunta não é se você já caiu. Todos caem. A pergunta é se você está disposto a construir o poder invisível que impede a próxima queda. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários, eu permaneço. Se inscreva no canal para fortalecer essa estrutura interna todos os dias. E deixe o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar quem ainda acha que força vem de fora. Porque no fim, o mundo testa todos. Mas só permanece quem desenvolve o poder que ninguém vê.